Boa tarde a todos. Quero cumprimentar primeiramente o Príncipe Dom Bertrand, os membros da Casa Imperial que estão aqui presentes e agradecer também a presença de todos vocês. É um prazer estar aqui no Rio de Janeiro, participando desse evento maravilhoso. Eu só estou um pouco triste agora, porque eu queria ficar ouvindo o professor. De verdade. Estraguei a tarde. Mas tudo bem. Né? Parabéns pela brilhante exposição, elevadíssimo grau. E acho que todo mundo que ouviu vai sair diferente daqui. Muito bom. Assim como a palestra do Sepúlveda que eu peguei hoje de manhã. Fantástico. Eu quero abordar a questão da monarquia, a realidade, num sentido mais da praxe política, conforme a experiência que eu tive acompanhando como jornalista e agora também como parlamentar pelo PSDB do Paraná no Congresso Nacional. E até pelo momento político e também porque não teria o brilhantismo de fazer a análise transcendente como foi feita pelo professor Sidney e também pelo doutor Sepúlveda, hoje de manhã, e demais palestrantes. Vocês têm acompanhado esse nosso caos político, o impeachment da presidente Dilma, e quando aqueles correligionários delas, do PT e dos seus que eu chamo de os puxadinhos do PT, vão fazer a defesa, eles acusam que o que está ocorrendo no Brasil é um golpe. Não é? É golpe. Lá no Congresso é assim, você abre a boca para falar qualquer coisa, um petista grita do outro lado, golpista, golpe, golpe, tudo, é um mantra, repetem isso. Por que isso? Eles querem me convencer a mim de que é um golpe? Não. Eles querem convencer você que é um golpe? Não, hoje não há nenhuma hipótese deles convencer sobre isso, todo mundo sabe, a realidade ela sempre se impõe, como se impôs. Mas isso faz parte de uma estratégia de longo prazo. Porque é para olhar para trás e apontar. Aquele governo que sucedeu a dona Dilma foi fruto de um golpe. Um governo que é fruto de um golpe é um governo ilegítimo. E diante de um governo ilegítimo e tudo que o sucede fruto dele também é ilegítimo, eu posso fazer qualquer coisa para me defender e para derrubá-lo, conforme for o meu interesse ou a minha conveniência. Em 1889 houve um golpe. Aqui. E o governo que o sucedeu, o regime que o sucedeu, é sim um regime ilegítimo, se é fruto de um golpe. Nessa definição, os petistas estão corretos. Governos frutos de golpe são ilegítimos, regimes frutos de golpe são ilegítimos. E quando há ilegitimidade, você não tem ordem. Veja, o professor Sidney fez aqui uma breve passagem pela história de formação de Portugal. A questão do rei coroado num campo de batalha. Havia ali disputa e aquele povo se uniu em torno de um, representado por um. Aquilo dá unidade para as demais conquistas, para o demais progresso histórico daquele país. Quando uma força externa golpeia, se acontecesse um rei que representa a unidade toda do país, o que sobra depois é o caos. Do caos é cada um tentando defender o seu, tentando se estabelecer propriamente, sem nenhum compromisso com o que virá, sem unidade do que irá fazer adiante. E é exatamente o que aconteceu aqui com a nossa República. Num primeiro momento, já fecharam o Congresso. O Marechal Floriano, no meu Paraná, meu hoje Paraná, que eu sou nascido em São Paulo, mas depois o Paraná me adotou. No meu Paraná, uma das primeiras coisas que fizeram foi assassinar um dos grandes homens da história desse país, que foi o Barão do Cerro Azul, o doutor Ildefonso Correia. Então, um governo violento que surgiu. Em seguida, nós temos várias passagens históricas sempre do caos. Revolução de 30, Estado Novo, Revolução de 64. Eu não estou entrando no mérito de quais razões saíram. Depois a República Sindical do PT, agora o impeachment da dona Dilma e os petistas nos acusando de golpistas por ter defenestrado de lá. Estou querendo dizer que o que é fruto de um golpe é sempre a instabilidade.
O Brasil está há 100 anos na instabilidade. Quando a gente olha um espaço temporal de 10, de 20, de 30, para nós que estamos vivendo é muita coisa, porque é a nossa existência. Mas a nossa existência é menos do que o reflexo de um piscar de olhos para a história. Nós temos que olhar com um olhar distante. E olhando distante, de 1889 para cá, nós estamos procurando a estabilidade e não a encontramos até hoje, devido à ilegitimidade do regime que foi instaurado aqui. Esse é o ponto. Então, as outras questões políticas são questões menores do dia a dia. Eu procuro sempre fazer análise histórica. E por que isso? A monarquia é simplesmente superior do que a república? Talvez, provavelmente, mas não necessariamente, na minha visão. Porque há um respeito a um processo histórico. Sempre me apego a isso. Por exemplo, o processo de formação americana. Eles são uma república. Tiveram que ser assim para existir como tal. Não é? O Brasil não. O Brasil foi formado pela monarquia e vinha muito bem assim, com representação, com liberdade, com as pessoas respeitando o seu imperador. Não havia nenhuma razão para a quebra desse processo histórico. Nenhuma. Portanto, o que veio depois não funcionou. Seja lá qual outro modelo, que eu não sei, qualquer um que a gente não tenha imaginado, modelo de formação de país que garanta unidade, que garanta progresso, pode ser, imagine quaisquer um que não tenha sido testado. Mas se está funcionando, se está garantindo unidade, liberdade, prosperidade, ele deve ser mantido. Não tem que ser substituído por um modelo qualquer que nós ou que qualquer outro povo entenda como ideal, seja monarquia, seja república. Esse, para mim, é o ponto que a gente rompeu e, por isso, não estamos dando certo. Rompemos com o nosso processo de formação histórica. E daí temos esse regime de instabilidade completa, caótica. E agora ele chega no seu ápice. O que se ouve no Congresso Nacional é de que nós passamos pelo pior momento, pelo menos o pior momento desde 1964, quando houve aqui a tomada do poder pelos militares naquele contexto que era complicado mesmo e é inevitável ocorrer o que acabou acontecendo naquele momento. Mas hoje estamos assim. Vocês devem estar se perguntando, tá, e o que fazer? Haverá, como o professor disse, a volta da monarquia é possível? É possível. Agora, logo agora, acho até que não. Por quê? Nós precisamos, primeiro, construir uma base social para isso. O professor Sidney citou também, o rei precisa ser aclamado. Para ser aclamado, ele precisa estar no conhecimento daquelas pessoas, no raio de alcance delas, representá-las. Nós temos 100 anos de instabilidade com 100 anos de desconstrução da nossa história de formação. 100 anos de mentira republicana. Então não é tão simples. Quando eu cheguei aqui, logo já me perguntaram, quantos monarquistas há no Congresso? Quantos deputados? Há mais? Ah, existem mais. Agora, eles estão unidos? Não. Isso está no raio de ação política? Não. Quantos poderiam ter? Muito mais. Muito mais. Aqueles deputados, aqueles representantes que conhecem o processo de formação histórica do Brasil, eles são bastante simpáticos. Entendem que houve um erro. Há um deputado que eu admiro muito, o deputado Bonifácio de Andrade, que ele já está, acho que no 10º mandato. Né? Já passa as senhoras lá na Câmara e falam, nossa, essa moça era tão bonita, há 40 anos. Eu acho um barato, eu dou corda para ele, mas como é que era? Não, fulano de tal era apaixonado por ela na legislatura de 58 e tal. E a gente conversa muito a respeito da história do Brasil. Ele é, inclusive, da linhagem do José Bonifácio, acho que é sobrinho. Neto, não sei como é que é. Bisneto, né? Bisneto. Isso. E como tem, talvez até por isso, mas um homem de formação, um homem bastante erudito, então a gente conversa e ele vai me contando as coisas. E eu noto que há no parlamento muitos deputados com esse nível de conhecimento, mas a atmosfera
republicana, do caos político. Nós temos que fazer com que essa questão ela não entre no raio de discussão. Não entre no raio. A solução enxergada pelo Congresso Nacional não está nesse tipo de mudança. Até porque Brasília é uma ilha, é um lugar que não deveria existir. É um lugar de extremo mau gosto arquitetônico e também uma tolice estratégica abissal. Para resolver os problemas do país, nós construímos uma capital para abrigar a burocracia. Sensacional. Sensacional. Faltava prédio para a burocracia aqui no Rio de Janeiro. Então a gente vai contratar o Oscar Niemeyer, o Lúcio Costa, vamos fazer uma capital lá no Centro-Oeste, que isso vai resolver, vai desenvolver demais. Aí, só um parênteses, é porque eu fico muito indignado mesmo com essa história. Aí os caras desenham a cidade inspirada, né, no modernismo. Então, o que inspira, um dos símbolos do modernismo ali, daquele movimento todo, é aquele encantamento com o carro, a máquina. Então, eles fizeram uma cidade, disseram que fizeram uma cidade para o carro, mas não tem estacionamento. Aí o Oscar Niemeyer era um comunista, um homem que se dizia, né, muito preocupado com o povo, construiu uma, e o Lúcio Costa também, fizeram uma cidade que não tem calçada para o povo andar. E também no seu plano original não há um sistema de transporte coletivo, que eles gostam tanto dessa palavra, desenhado de forma eficaz. Então fizeram uma cidade para ninguém. Os dois teriam que ser presos no lugar comum por ter projetado aquilo. Mas no Brasil republicano foram condecorados. Mas voltando ao sistema, com esse isolamento, que é uma capital construída no interior, artificial. Veja, não tem processo histórico para a formação da capital. Meu raciocínio é sempre respeitando o processo histórico. Ele não tem, saiu de uma canetada sem nenhuma razão. Então leva-se para lá, isola-se o sistema político do resto do país. E o resto do país fica isolado do sistema político. Você tem uma desconexão completa daí. E eu falo isso para enumerar, para colocar aí como uma das duas grandes dificuldades que nós temos em retomar o caminho que nos foi desviado. Né? Retomar a primeira conscientização cultural, a retomada cultural do país, das pessoas, o esclarecimento do que foi, porque no período republicano inteiro houve, via o sistema educacional, com interferência estatal, uma tentativa não, uma política deliberada de deslegitimação da nossa história monárquica, do nosso período imperial, completa. Você vê, desconsidera-se situações de época e se apegam em detalhes para desconstruir aqueles personagens. O imperador Dom Pedro era mulherengo, notem isso, é o que se mais ouve, não se fala de todas as conquistas, o nível intelectual, as lutas. Vendem para gente que não houve nem luta por independência, que nunca foi nada. Eu, no meu colégio, meu professor falava, a independência do Brasil foi comprada. Sabe? São 100 anos, mentindo, formando gerações e gerações, para ter vergonha da própria história. Tudo isso. E são essas pessoas que recebem essa formação que depois atingem. Claro, a vida anda, eles atingem os postos-chave, seja na universidade, e dão sequência a esse processo, seja na política, e dão sequência a esse processo, seja na imprensa, como eu também até ontem fazia, e dando sequência a esse processo. Então é muito difícil. Esse é um trabalho que tem que ser feito. A partir desse trabalho, ele razoavelmente bem sucedido, porque razoavelmente bem sucedido ele vai ter um efeito muito maior do que um trabalho de destruição bem sucedido, porque ele é a verdade, como o professor Sidney citou mais uma vez. Ele tem a verdade, e a verdade ela tem uma facilidade para se estabelecer, porque ela é natural, né? A mentira é artificial. Então, razoavelmente bem sucedido, nós teremos avanços significativos nisso. E aí sim conseguiremos uma contaminação do processo político, processo intelectual, e criamos uma atmosfera onde a solução do resgate da nossa história passa a ser realmente factível, verdadeira,
possível, que não gere desconforto em ninguém. Quem assiste uma palestra, por exemplo, se cada brasileiro pudesse assistir a palestra do Dr. Sepúlveda hoje de manhã, ele sairia monarquista. A monarquia estava reinstaurada amanhã. Amanhã. Por quê? Não há dúvida. Agora, isso é possível? Como é que faz? Não é. Nós temos que atingir muita gente. Então, o processo ele é muito lento, mas tem que ser identificado que é assim que tem que ser feito. Assim entendo. Na prática, voltando um pouco à nossa situação de realidade política, alguém me procurou e ofereceu, me fugiu o nome, a emenda constitucional para mudar o sistema, enfim, me perguntam muito sobre isso. Eu estou aqui tentando fazer uma explicação muito razoável sobre como eu raciocínio e entendo que as coisas devem respeitar um processo histórico. Portanto, acho que esse não é o caminho. Não é. Por mais que a gente faça incursões pontuais entre os deputados e desperte, identifique aqueles que já têm simpatia, desperte o outro, mas é uma coisa do Congresso, de cima para baixo. Nós temos tantas leis e tantas atividades legislativas que a gente questiona, que não nos representam. Você vê no Facebook, plaquinha toda hora, não me representa, porque é de cima para baixo, não sente a representação. Então, acho que o caminho tem que ser inverso. Não é com todo respeito a quem faz, de verdade, mas eu entendo que, por esse princípio de aclamação e de legitimidade, tem que haver um movimento cultural que sustente toda essa discussão. É possível que, em breve, exista uma discussão no Congresso, porque é bastante, não se fala em monarquia, mas se fala em reforma política profunda. E se fala também em adoção de parlamentarismo. Né? E aí é um problema. Eu faço parte do PSDB. O PSDB é um partido que nasceu para ser parlamentarista. Ele consta em seu documento original. O PSDB é um partido parlamentarista. Isso é bom. Já é um avanço. Já é um ponto. Agora, um parlamentarismo presidencialista seria o caos absoluto. Nós teríamos saudades do dia que nós estamos vivendo hoje. Porque atenta contra o princípio da estabilidade. Se você tem uma situação de um país que a monarquia se perde, vamos dizer assim, se degenera completamente e não faz aquilo que deixa de representar aquelas pessoas, aquela nação, aqueles valores. Estabelece algum tipo de ruptura e você surge lá o presidente com o primeiro-ministro e ele mantém uma postura. Ou seja, é possível que se desenvolva uma ética de postura aí diante de um trauma e esse parlamentarismo presidencialista até funcione. Mas não no nosso caso, jamais no nosso caso. No nosso caso é diferente. Nós tínhamos a monarquia estável, passamos para a república da instabilidade completa, com presidentes eleitos. Se passarmos para o parlamentarismo presidencialista, com uma tradição de 100 anos de presidentes cuja ética é zero, você jamais vai haver um presidente respeitando o primeiro-ministro, ambos votados. Vai haver uma medição de força, você pode eleger presidente que não respeita o campo antagônico. Veja, eu sou deputado, então eu sou o potencial primeiro-ministro, não é? Vamos dizer assim, para criar uma situação hipotética. Tá bom, eu me torno primeiro-ministro e o Lula é eleito presidente. Há diálogo? Não vai haver. Porque eu sei quem ele é e ele não faz parte da formação dele de dialogar comigo. Ele vai tentar o quê? Me derrubar para colocar um dele. Entendeu? Criou-se essa praxe aqui. É uma ética do meio político republicano, dessa tradição de 100 anos que eu estou citando tanto. Então não vai funcionar, vai virar sempre uma disputa de espaço. Quando, num parlamentarismo monárquico, a monarquia, sempre eu vou repetir, simboliza, sobretudo, estabilidade, você tem lá um representante, o imperador, no nosso caso, que ele não vai ganhar mais poder e nem perder mais poder. Por isso que ele vai dar total estabilidade, oferecer estabilidade para eu, o primeiro-ministro, fazer o que tem que ser feito. Eu não vou me desgastar com ele numa luta política. Não. Ele é meu auxiliar, estou servindo a ele. Eu sou auxiliar dele. Sempre, seja lá o que for. Esse é o ponto.
e para o convencimento das nossas elites, eu acho que este é o argumento que mais tem possibilidade de prosperar. O argumento histórico, ele é mais difícil por conta de toda essa desconstrução. Como as pessoas têm uma necessidade muito grande de resolver os seus problemas imediatos, talvez essa linha argumentativa seja interessante do ponto de vista de vem cá, vamos abrir mão de tudo aqui e vamos estabilizar as coisas. Então, quando isso pode acontecer? Pode acontecer em breve. Não é? Há no radar da política nacional, de fato, uma mudança de regime, uma reforma política profunda. Estará no nosso tempo, eu digo no tempo da gente fazer a maturação daquele processo cultural? Ainda não. Esse é um problema. Esse é um problema. Temos como acelerar isso? Talvez. Eu não tenho a fórmula. Eu não tenho a fórmula de acelerar isso. Mas, como brasileiros comprometidos, ninguém pode se furtar de tentar fazer. Não é? Porque se entendemos que essa é a saída para o nosso país, resgate, nós não podemos desistir dele, seja lá em qual hipótese que a gente se encontre. Porque, do outro lado, é uma janela de oportunidade que nós temos, e janelas de oportunidades não ficam abertas o tempo inteiro. Por mais que ainda não estejamos em condições ideais, não podemos deixar de tentar entrar por essa janela e fazer o que tem que ser feito. Apesar de toda a dificuldade, eu repito. Por que isso? Por que a importância disso? Porque a outra força, aquela força que, além do problema republicano, nós temos uma força que surgiu depois, que é a esquerda revolucionária mesmo, que está aí no PT e em demais partidos travestidos de forças democráticas. Eles saíram do poder agora, mas o Estado é só parte do poder deles. Eles não perderam o poder, eles estão absolutamente organizados e estão, sim, bastante determinados, continuam e com condições de destruir o Brasil de vez. Porque a República, naquele momento do golpe de 1889, era uma utopia daquele momento. Depois surgiram outras. A utopia socialista, que chega aqui depois daquilo, ela persiste. E eles não vão desistir assim. Então, nós temos aí dois, vamos dizer, inimigos históricos na nossa estrutura temporal. Né? O movimento republicano e depois o movimento comunista. Que esse é o inimigo também que hoje ele alia-se a todos os problemas gerados pela instabilidade republicana, aproveita-se da situação e se fortalece cada vez. E nós conseguimos uma vitória sobre eles agora, mas é pontual. Veja o que é o PT. O PT se financia de duas maneiras, com a estrutura sindical e com a corrupção. Eles não têm nenhum problema em roubar. Devem estar em crise de abstinência, que já estão há um mês sem uma estatal para roubar. Né? Então, essa boca eles perderam, uma parte, porque estão aparelhados ainda uma série de coisas. Mas a estrutura sindical está intacta. As estruturas estudantis controladas por eles estão intactas. Então, eles não perderam os meios de ação. E veja, essas estruturas são tão poderosas e tão eficazes que foram elas que proporcionaram ao PT chegar no poder, no governo. Então, o fato deles ter perdido o governo, eles perderam só um detalhe. Eles já vinham esculhambando o país, para usar um termo bem popular, antes de estar no governo. Tanto que chegaram lá por conta disso também. Não é? E eles estão absolutamente montados sobre isso. Então, são problemas da política real, imediatos, que têm que ser enfrentados. Eu, no meu papel como parlamentar, começo a enfrentar. Terça-feira ou quarta-feira, devo conseguir protocolar o meu projeto que estabelece o fim do imposto sindical. É tirar o dinheiro da pelegada. Entendeu? Por que isso é importante? Porque os sindicatos não podem existir? Não, podem, desde que legítimos. Se eles são legítimos, os seus representados não terão nenhum problema em fazer uma contribuição voluntária a eles. Hoje não. Hoje, um dia do trabalho
do trabalhador, goste ele ou não do sindicato, concorde ele ou não com o sindicato, vai para o sindicato. 20% desse dinheiro vai para a CUT. Então, é uma forma de financiamento artificial para uma máquina que faz mobilizações artificiais e aí impedem que sejam feitas reformas de demandas reais. É muito difícil. O país fica refém das corporações organizadas e financiadas artificialmente, não verdadeiras. Nós vimos um exemplo disso na última terça-feira. Votação sobre 16 projetos de leis que estabeleciam aumentos para o funcionalismo. Pode chamar de reajuste, não tem problema. Não tem problema com isso. Eu respeito todas as carreiras, isso que não está em ponto. O ponto é que o Brasil está quebrado e o Congresso ficou com medo da reação das corporações e votou sim para todos os projetos. Dos 513, apenas eu e mais um deputado nos posicionamos contra. De 513! Veja, nós acabamos de afastar uma presidente por conta da irresponsabilidade fiscal dela e depois votamos pelo sim na responsabilidade fiscal do sujeito que a sucedeu. Por que isso? Porque com a anterior as corporações já não estavam mais. No novo, ele temendo as corporações, o Congresso temendo as corporações, por instinto de sobrevivência, vota sim. O que são essas corporações? Os funcionários unidos? Não, eu estou falando de estruturas sindicais mesmo, porque é quem vai se reunir depois para queimar o parlamentar lá na base. É quem tem meios para fazer isso. E aí o que eu chamo de instinto de sobrevivência é o sujeito, poxa, eu não vou me eleger mais, então eu não vou comprar essa briga. Então não faz. Vocês já imaginaram uma matéria de um parlamento de 503, ou seja, que garante uma pluralidade que inclusive está absurdamente expressa no número de partidos que nós temos, ninguém discordar? Claro que não é uma situação normal. Para mim, emblemático. Situação absolutamente anormal. Todo mundo... Aí você conversava com os deputados, e eles falavam, eu queria ter a coragem que você está tendo. Não está correto, mas não dá. Entendeu? Porque todas essas estruturas artificiais geram isso aí, um comportamento artificial, inclusive do parlamento. Porque o natural seria dizer não. Pelo menos com aqueles que eu tenho contato. Não conheço todo mundo ainda, mas posso falar da esfera que eu circulo. Então, quebrar esse esquema já faz o Brasil começar a querer voltar ao normal. Já há uma expressão nas ruas, todo mundo, o Dr. Sepúlveda citou muito bem, há um espírito de época, né, que se desenvolve, mas há essas questões pontuais que têm que ser enfrentadas por quem está na política real e não tem o respaldo para fazer esse enfrentamento. Olha a dificuldade de fazer, que inclusive dificuldade em defender, por exemplo, até a causa monárquica mesmo. O homem, por mais que ele acredite, ele vai pensar, tá, mas qual respaldo eu tenho? E isso é uma coisa que a gente tem que dar. Tem que demonstrar sempre para aqueles que estão na linha de frente que eles não estão só. Nesse caso dos impostos, um exemplo muito claro. Só eu e o Nelson Marquesan votamos contra. A população estava contra, porque a população não quer mais aumento de despesas e o país está quebrado mesmo, não tem o que fazer, não é? Mas os funcionários ficaram bravos comigo e com o Nelson Marquesan. Meu Facebook foi invadido por funcionários. É legítimo, é o interesse deles, tudo bem, façam lá. Mas nós capitalizamos isso de alguma maneira? Não. A imprensa não deu uma linha. Nenhum veículo. A atitude correta que eu e mais um deputado tivemos. Responsável. Atitude responsável. Nenhuma. Se eu não tivesse plena convicção do que eu estou fazendo, eu me perguntaria, idiota, fica comprando briga sozinho aí, quem vai se dar mal é só você. Que esse é um comportamento que acontece muito. E aí, na próxima, o cara já aderiu ao sistema. E aí, o Brasil, o resgate do império, qualquer coisa fica lá em segundo plano. Ele vai perdendo. Coisa que o lado de lá não dá, não faz. O lado de lá, com essas estruturas que eu citei,
sempre dão respaldo para que eles briguem por aquelas pautas. Sempre. Aquelas estruturas funcionam como molas propulsoras na hora de lançar o sujeito e como rede de contenção na hora que eles despencam lá do trapézio. Por isso que eles não desistem, se sentem seguros. Eles têm cara de pau para vir aqui, pegar um microfone, mentir. Vai lá no Jornal Nacional, no Ping Pong, no Jornal da Globo e mentem na cara dura para todo mundo. Por quê? Há uma estrutura para lá. Por isso que minha atuação tem sido para quebrar essas estruturas. Eu acho que fazendo isso, pode ser que seja o meu sacrifício. A CUT vai colocar a minha foto em cada poste do país. Não estou nem aí. Aliás, da CUT o que me preocupa é o elogio, não é a crítica. Né? E quebrando essas estruturas, a gente começa a querer voltar ao normal. Não é? Isso na nossa política real. Até porque mesmo que se o Congresso um dia acordar com a coroa na cabeceira da cama e resolver votar pela restauração da monarquia, se a gente tiver essas estruturas ainda do jeito que está, não tem rei que resista. A ditadura sindical, ela é muito forte. A república sindical, ela é muito forte, muito danosa, muito complicada. Então, portanto, eu entendo que tudo passa por isso, nesse primeiro momento. E quanto à realidade de volta, de restauração do Império, eu acho que o caminho é o caminho cultural, o caminho que a gente vai construir essa base social, sempre brigando por isso, que isso vai dar, inclusive, solidez, porque não precisamos, um rei frágil pode significar ainda mais instabilidade, não a estabilidade que a gente procura. Né? Talvez eu frustre alguém com essa análise, com essa conclusão, que é um tanto de longo prazo, de médio ou longo prazo, mas eu acho que obedece muito bem à realidade e aquilo que pode sustentar e fazer do Brasil um império eterno.